Hysteria. Mais Será que o governo oculta OVNIs na base aérea Wright-Patterson, em Dayton, Ohio? É provável que tenham dezenas de discos voadores acidentados. Existem documentos secretos do governo que provam que os destroços de OVNIs foram levados em segredos para a base? Os relatos diziam que de 14 a 16 corpos foram retirados da nave. Pela primeira vez na TV, contaremos histórias exclusivas que revelarão segredos. Eu tinha autorização de segurança máxima. Nunca contei esta história na TV. Existe mesmo uma conspiração nos níveis mais elevados do governo americano para ocultar indícios de OVNIs? Ou tudo não passa de um mito? Se quiser saber a verdade sobre os OVNIs, deve ir à base aérea Wright-Patterson. Arquivos Extraterrestres revelará os fatos por trás da lenda do Hangar 18, o depósito de OVNIs. Julho de 1947, Roswell, Novo México. Destroços de uma nave desconhecida espalharam-se por uma área de 1,5 km de comprimento e centenas de metros de largura. O exército dos Estados Unidos enviou caminhões de transporte de soldados para o local. Sua missão era proteger e recuperar tudo no local da queda. No primeiro comunicado à imprensa, os militares disseram que a nave era um disco voador. Mas o exército abafou rapidamente a história do OVNI e agendou uma entrevista coletiva na qual a imprensa foi informada de que o objeto destroçado era apenas um balão meteorológico. Segundo muitos pesquisadores de OVNIs, ao mesmo tempo em que a atenção da imprensa era desviada para destroços falsos, os militares assumiram o controle da nave acidentada em Roswell e de outros itens recuperados, que foram levados em segredo para uma base militar a 2.400 quilômetros em Dayton, Ohio, cujo nome era Wright Field. Segundo a lenda, seu destino era um hangar na base, o Hangar 18. Sabemos que o material foi enviado à base Wright pelo depoimento das pessoas envolvidas no envio e no recebimento. Um documento sigiloso do FBI datado de 8 de julho de 1947, a mesma semana da queda em Roswell, também menciona a base aérea Wright Field. O objeto encontrado assemelha-se a um balão meteorológico de grande altitude com um refletor de radar, mas o telefonema entre o departamento e a base aérea Wright Field não considerou essa hipótese. O objeto foi levado para exame na base aérea por um avião especial. A turma de 1947 do famoso Air War College, a escola que treinava a elite militar da aeronáutica, foi enviada à base de Wright Field para examinar os destroços de Roswell. Um dos oficiais era um herói da Segunda Guerra Mundial, um piloto de caça cuja reputação granjeou-lhe a alcunha de Black Mac. Mas nada preparara Marion Magruder e seus colegas para o que testemunhariam em Wright Field e que mudaria suas vidas para sempre. Ele viu um metal muito flexível que podia ser amassado com as mãos. Voltava à forma anterior e era muito leve. Além disso, não era possível rasgá-lo. Viu destroços de uma nave extraterrestre, viu corpos. E também viu um ser vivo. Disse que parecia uma criança, muito magro, com uma cabeça muito grande e braços longos que terminavam em 4 dedos. Meu pai dizia que o ser foi morto. Tenho certeza de que não o fizeram intencionalmente, mas faziam experimentos e obviamente não sabiam como mantê-lo vivo. Mas esse ser morreu. E ele dizia que nós o matamos.
Segundo seu filho Mark, o tenente-coronel Magruder e seus colegas juraram manter segredo sob ameaça de corte marcial. Por isso, durante 50 anos, ele não disse nada a ninguém, nem à família. Mas em 1997, com problemas de saúde, Black Mac abriu-se com os mais íntimos. Eu disse, pai, finalmente vai nos contar o que aconteceu? E ele falou que era um segredo aterrador demais para carregar por toda a vida. Era terrível saber que não estávamos sós neste planeta e não poder contar a ninguém. Nunca contei esta história na TV e é difícil fazê-lo agora porque desejo que a lembrança de meu pai seja tão honrada quanto foi sua vida. É muito importante que saibam que estou lhes contando a verdade conforme ele a conhecia. Ele só precisava que nós, seus filhos, soubéssemos que não estávamos sós. A história de Black Mac Magruder não é um relato isolado. Na verdade, por mais de 50 anos, histórias semelhantes têm sido contadas sobre destroços de OVNIs, corpos de alienígenas, câmaras criogênicas subterrâneas secretas e um hangar misterioso. Wright Field foi ampliada e seu nome foi mudado para a Base Aérea Wright-Patterson, mas as perguntas sobre a base e o lendário Hangar 18 permaneceram. O Hangar 18 sempre foi um mistério na Base Aérea Patterson. Na minha opinião, se quiser saber a verdade sobre OVNIs, naves, destroços e encontrar registros, deve ir até a Base Aérea Wright-Patterson. Se essas declarações estiverem certas, a Base Aérea Wright-Patterson, uma das maiores e mais importantes bases militares americanas, pode ter sido um depósito de material extraterrestre. Todas as informações que recebi de todas as fontes dizem que eram enviados para lá. As pessoas que serviram na base Wright-Patterson confirmaram que os OVNIs ficavam lá. Destroços, peças e grandes partes de naves. Corpos alienígenas eram levados para lá. Na verdade, os corpos foram levados de diversos acidentes a partir de Roswell. Além de os destroços de OVNIs terem sido levados para a base entre as décadas de 40 e 60, todos os relatos sobre OVNIs foram investigados na base Wright-Patterson pelos militares que trabalhavam no projeto Livro Azul. A base aérea Wright-Patterson passou a ser uma das bases mais comentadas em relação aos OVNIs, mas a Força Aérea descreve-a de outro modo. Na verdade, o que torna Wright-Patterson uma base diferente das outras é seu foco no futuro. Como a Força Aérea deve ser no futuro? Que tipo de aeronaves usaremos? Com que tipo de armas esses aviões serão equipados? Que tipo de tecnologia haverá na cabine? O laboratório de pesquisa da Força Aérea situa-se aqui. Todas as compras de aeronaves são feitas por departamentos desta base. Somos responsáveis por todos os voos de teste e por toda a ciência e tecnologia. Também somos responsáveis por todo o serviço secreto relativo ao ar e ao espaço. Parte da pesquisa tecnológica é confidencial a fim de proteger a tecnologia que desenvolvemos para nossos soldados e aviadores e lhes dar o máximo de proteção e vantagem. Até o início dos anos 90, quase todo o trabalho científico inovador era realizado pela Divisão de Tecnologia Estrangeira. E muitos pesquisadores acreditam que essa é a chave para entender o papel da base Wright-Patterson na história dos OVNIs. A Divisão de Tecnologia Estrangeira era a unidade da Força Aérea responsável pelo serviço secreto técnico e científico, que se concentrava principalmente nos recursos aéreos e balísticos da União Soviética. Seu papel era evitar surpresas tecnológicas. Eles eram os especialistas nos equipamentos dos inimigos.
A base Wright-Patterson copiava os equipamentos russos ou alemães e analisava sua tecnologia. Por que não fariam o mesmo com a tecnologia extraterrestre? Não tenho a menor dúvida de que faziam isso. You really would. 25 de março de 1948, Aztec, Novo México. O que começou como um dia normal para um grupo de petroleiros transformou-se em um encontro com o desconhecido. Um grande objeto prateado chamou sua atenção quando se aproximavam do limite ocidental do Planalto. Quando os petroleiros chegaram ao limite do Planalto, viram um disco com aproximadamente 30 metros de diâmetro. O disco estava intacto, o que sugeria uma aterrissagem e não uma queda. Conversei com duas testemunhas, Kent Farley e Doug Nolan, que na época eram jovens e não entraram na nave. Bill Ferguson, o supervisor, que era um pouco mais velho, gritou que se afastassem dali. Exceto por uma escotilha quebrada, não havia sinais visíveis de danos. Doug Nolan contou ter visto dois corpos através da escotilha quebrada. Algumas horas depois, chegaram caminhões vindos aparentemente de Camp Hell, no Colorado. O governo defrontava-se com outro incidente com OVNI e havia aprendido com os erros cometidos em Roswell. Assim, o exército rapidamente assumiu o controle da situação. 9 meses antes, o incidente de Roswell fora manchete na primeira página de muitos jornais do país. Os militares aprenderam como recuperar um disco voador ou OVNI caído. O segredo passou a ser imposto assim que os militares chegavam ao local da queda. Eles afastavam os moradores, lembravam seu dever patriótico para com os Estados Unidos e os faziam jurar segredo. Há 58 anos mantínhamos segredo em casos de segurança nacional, pois respeitávamos o governo e confiávamos nele. Os militares queriam a nave imediatamente e fizeram o necessário para levá-la. Segundo testemunhas oculares, o exército tirou da nave cerca de 14 ou 16 corpos alienígenas muito queimados. A equipe de resgate levou tanto a nave quanto os cadáveres alienígenas a um local seguro, a salvo da imprensa. Devem tê-los levado à base militar mais próxima e depois os mandaram para o lugar apropriado para o que queriam fazer. Mas a base Wright-Patterson seria o destino final. A queda em Aztec é considerada como o mais importante acidente de OVNIs devido ao grande número de corpos alienígenas. Mas os pesquisadores dizem que aconteceram muitos outros casos, todos ligados à base Wright Field. Outubro de 1947 em Paradise Valley, no Arizona. Maio de 1953 em Kingman, no Arizona. Junho de 1953 em Laredo, no Texas. E 5 de dezembro de 1965 em Gettysburg, na Pensilvânia, são apenas alguns dos discos voadores recuperados nos Estados Unidos. Não importa onde um OVNI caia. Todas as estradas levam à base Wright-Patterson e ao hangar 18. Wright-Patterson era uma espécie de cemitério de OVNIs. Devem ter ficado guardados lá até termos tecnologia suficiente para estudá-los. Apesar dos inúmeros livros e do interesse do público pelos OVNIs, nunca existiu confirmação oficial sobre naves alienígenas no hangar 18. Com o tempo, Wright-Patterson deixou de ser o centro das atenções.
Porém, o interesse foi despertado em 1978, quando o pesquisador de OVNIs, Leonard Stringfield, fez uma palestra na reunião anual da Mutual UFO Network, realizada em Dayton, Ohio, onde se situa a base Wright-Patterson. Ninguém poderia fazer o que Len fez pelo campo dos OVNIs. Ele cultivou relações com muitas pessoas que lhe passavam informações e davam depoimentos sobre o que haviam presenciado. Não era apenas um indivíduo, mas muitas pessoas que sabiam que não seriam expostas se confiassem nele. Elas lhe davam informações que ele correlacionava para determinar o que era real e o que não era. Stringfield escreveu vários livros sobre queda e recuperação de OVNIs. Devido ao teor secreto das informações, muitas fontes não queriam que seus nomes fossem publicados, pois temiam perder os empregos de alto nível de confidencialidade que possuíam. Entre as histórias relativas ao hangar 18 da base Wright-Patterson havia a de um piloto da Marinha, identificado como PJ, que com alguns companheiros entrou por engano em um hangar de acesso restrito. Por 30 segundos, vimos um objeto em forma de disco, de cor metálica e com 4,5 metros de largura e 2,5 metros de altura. Só posso confirmar que ele estava lá. Segundo a pesquisa de Stringfield, eles foram cercados por guardas e rapidamente levados para fora do hangar. Fora do hangar, dissemos uns aos outros que os Estados Unidos tinham inventado ou recuperado discos voadores. Conforme essas histórias vinham à tona, outras testemunhas se apresentaram. James Clarkson, um pesquisador de OVNIs e detetive da polícia de Aberdeen, em Washington, localizou June Crane, uma ex-funcionária da base Wright-Patterson na época de Roswell. Em 1997, ela concordou em lhe dar uma entrevista e Clarkson consentiu que The History Channel apresente essa entrevista pela primeira vez na TV. A história de Crane data do início dos anos 50. Segundo os documentos que entregou a Clarkson, ela era datilógrafa e tinha acesso a informações altamente sigilosas. Certa tarde, um tenente mostrou-lhe um pedaço de um metal incomum. Ele o colocou na minha mesa e disse: June, você é uma boa funcionária. Rasgue isso, quebre-o. Eu peguei, dobrei-o, torci-o, coloquei-o sobre a mesa e ele retomou a forma original. Era bem grosso, mas não pesava quase nada. Quase não tinha peso. Parecia uma pena. Perguntei o que era e ele disse que era parte de uma nave espacial. Ele acabara de chegar do Novo México e trouxeram metal. No início dos anos 50, a base aérea Wright-Patterson era o centro do esforço de guerra tecnológico dos Estados Unidos e tinha a tecnologia mais sofisticada da Força Aérea. Situava-se nela um programa de recuperação de destroços, cujo objetivo, descrito em documentos secretos revelados, era capturar e estudar objetos espaciais não americanos ou objetos de origem desconhecida. Seu nome era Projeto Poeira Lunar. Os itens recuperados pelo Projeto Poeira Lunar eram enviados à Divisão de Tecnologia Estrangeira na base Wright-Patterson. O Projeto Poeira Lunar referia-se à coleta de lixo espacial, de objetos que caíam dos céus. Sempre que um satélite soviético, um pedaço de míssil ou de um veículo espacial caía em uma área a que tínhamos acesso, era importante recuperarmos todo o equipamento que pudéssemos, para estudar suas características técnicas, sua estrutura, componentes e assim por diante. Não era incomum que exemplos de tecnologia de mísseis e de objetos espaciais fossem transportados para a base Wright-Patterson.
mesmo que fossem fragmentos, caso só conseguíssemos recuperar pedaços. A situação era sempre a mesma. Um veículo aéreo desconhecido caía. As pessoas eram afastadas, os destroços eram recuperados e as notícias eram adulteradas para que ninguém soubesse o que acontecera. Esse era o procedimento padrão para lidar com quedas de aviões ou de discos voadores. Uma funcionária da base Wright-Patterson que teve acesso a informações sobre recuperação de OVNIs foi a datilógrafa June Crane. Ela afirmou que sua autorização de alta segurança permitia que lidasse com informações extremamente sigilosas, inclusive arquivos secretos sobre recuperação de destroços de OVNIs. Em 1997, June contou sua história sobre naves alienígenas ao pesquisador James Clarkson. Pela primeira vez na TV, The History Channel exibe essa entrevista. Que eu saiba, foram 3 naves. Não tenho certeza sobre uma 4ª. Ficou sabendo das 3 quedas enquanto trabalhava na base Wright-Patterson? Uma delas foi Roswell, e depois mais 2. Então, em 1952, sabiam de 3 quedas? Certo. De veículos que provavelmente eram extraterrestres? Certo. Em uma delas, trouxeram 2 homens para a base aérea Wright-Patterson e os colocaram em caixas de gelo. Não os vi porque ninguém teve permissão para isso. Certo, quando os 2 homenzinhos... Ele os chamou de homenzinhos verdes. Depois, disse que eram azul esverdeados. Tinham 1,20 m de altura e estavam mortos. Estamos falando de seres não humanos? Não eram humanos, isso mesmo. Segundo Clarkson, June manteve silêncio durante 45 anos. Nos anos 50, fora obrigada a assinar um acordo de confidencialidade e estava sujeita a uma multa de $10 mil. Mas em 1997, June mudou de ideia. Em um e-mail que Clarkson enviou a arquivos extraterrestres, ele explicou que June lhe dissera: "Tenho 72 anos. O que podem fazer comigo? Atirar em mim? Prender-me? Posso lidar com isso." June morreu em 1998, mas seu depoimento confirma a existência de corpos alienígenas na base Wright-Patterson. Ela não foi a única a afirmar isso. Conversei com diversas pessoas e entrevistei algumas mais detalhadamente, e elas disseram que havia corpos na base aérea Wright-Patterson, inclusive corpos encontrados em Roswell. Um aspecto importante é que a base tinha instalações com baixa temperatura de armazenagem para espécimes biológicos. Tinha um laboratório para antropóides onde estudavam macacos e símios. Seria um ótimo disfarce para o estudo de alienígenas. Outras histórias a respeito de alienígenas na base Wright-Patterson podem ser encontradas nos artigos de Leonard Stringfield, o ufólogo que se especializou em recuperação de destroços. Quase todas as testemunhas oculares entrevistadas por Stringfield preferiram permanecer anônimas ou identificar-se apenas pelas iniciais. Um ex-oficial anônimo do Serviço Secreto Naval afirmou que estava presente quando os corpos chegaram em 1953. I saw the bodies at Wright-Patterson. I was in the right place at the right time when the crates arrived at night by DC-7. Stringfield também entrevistou um oficial anônimo do Exército, que disse ter testemunhado a chegada de outros 4 corpos alienígenas a Wright-Patterson em 1957. According to the general, the 4 bodies, approximately 5 feet in height, were sent to Wright-Patterson Air Force Base, where he had seen them in a deep freeze morgue, kept at approximately 120 degrees below zero for preservation. Apesar da paixão de Stringfield por esse assunto, muitos ufólogos ficaram frustrados com sua recusa a revelar as fontes, o que impediu confirmação adicional. A comunidade de ufologia estava muito interessada, é claro. Qualquer sinal de queda sempre chamava a atenção de todos. Mas como ele não nomeava as fontes, muitos ficaram frustrados porque queriam verificar por si mesmos. Por que não? Tenho dito que ele merece crédito por coligir as entrevistas e torná-las públicas.
Mas não podemos considerar sagrado nada do que ele disse, porque é preciso que haja verificação e validação, e isso raramente aconteceu com Len. Mas nem todas as testemunhas pediram anonimato. O respeitado investigador de OVNIs Ted Phillips contou a Stringfield que havia visto fotos confidenciais de autópsias que mostravam detalhes de alguns corpos alienígenas supostamente armazenados na base Wright-Patterson. A mão tinha apêndices longos e finos, como dedos que eram ligados por um tipo de membrana. Nunca vira algo assim, e por algum motivo mencionei isso a Len. Ele ficou empolgado porque havia visto a mesma coisa. Não sei qual é a origem das fotos, mas confio na fonte. As numerosas testemunhas entrevistadas por Stringfield descreveram de modo muito semelhante os alienígenas mantidos no hangar 18. O testemunho geral sobre os corpos é muito coerente. Corpos pequenos, cabeças grandes, braços relativamente longos, com o antebraço mais longo que o braço, ao contrário de nós. 4 dedos longos e finos que seriam úteis para um bom violinista, como disse uma testemunha. A boca é uma fenda, sem dentes visíveis, sem nariz, apenas com 2 narinas, 2 buracos formam a orelha, olhos grandes em proporção ao tamanho do corpo. São homenzinhos, mas de cor cinza e não verde. Ouvi dizer que alguns foram mantidos vivos por algum tempo, talvez anos depois de Roswell. Certamente foram submetidos a muitos testes. Se tivesse o corpo de um ocupante de um disco caído, certamente faria uma autópsia e tentaria entender a diferença entre a fisiologia dele e a humana, a diferença entre o DNA dele e o humano. Faria algumas investigações bastante avançadas, com certeza. Se isso fosse associado com a análise de resultados de testes biomédicos em alienígenas vivos, teríamos um projeto de estudo biológico muito empolgante. Será que existem indícios de instalações subterrâneas onde os corpos alienígenas ficassem armazenados? O segredo mais bem guardado era a grande rede criogênica, necessária para sustentar e conservar esses corpos. You really would stop. A base aérea Wright-Patterson é um vasto complexo militar. Oficialmente, ela emprega 22 mil pessoas e inclui a Ala Aérea 88, o Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial e o Comando de Material da Força Aérea. Porém, desde a suposta queda de um OVNI em Roswell, no Novo México, em 1947, há boatos ligando a base ao armazenamento e estudo de destroços de OVNIs e ao estudo de corpos alienígenas. Os militares dizem que nada disso é verdade. Mas os que estudaram a questão dizem que a base Wright-Patterson é grande e segura o bastante para ocultar muitos segredos. Passei 22 anos no serviço militar, dos quais aproximadamente 6 na base aérea Wright-Patterson. O escritor e capitão aposentado da Força Aérea, Robert Collins, diz que era um analista de pesquisa na Divisão de Tecnologia Estrangeira, a unidade geralmente ligada aos estudos de OVNIs na base. Sua tarefa oficial era analisar a tecnologia soviética. Mas Collins também passou anos pesquisando a ligação entre os OVNIs e a base Wright-Patterson. Em seu livro Divulgação Proibida, Collins afirma que o mistério do Hangar 18 pode estar em uma vasta infraestrutura subterrânea, oculta aos olhos de quem circula pela base.
Não se usaria um hangar e sim um salão subterrâneo, porque é preciso manter temperaturas criogênicas para que os corpos permaneçam frios e em segurança. Salões subterrâneos seriam ideais. Temos muitos sinais que indicam a existência desses salões. A estrutura subterrânea é enorme. Existem amplas áreas e longos túneis ligando os salões. São mais ou menos 4 salões com aproximadamente 30 por 30 metros. Descobrimos que existem, mas a questão é, o que havia neles? Tenho certeza de que o material recolhido em Roswell e em outras quedas estavam armazenado neles. Os pesquisadores de OVNIs há muito escutam relatos de tal rede subterrânea na base. Mas o trabalho de Collins proporciona uma visão mais específica dos túneis e fornece elementos para montar um diagrama do que pode existir na base. Segundo a pesquisa, existe um edifício 18 em vez de um hangar 18. O edifício vizinho de número 23 combina com a descrição da estrutura. Collins afirma que no passado ele era chamado de hangar 23. Pelo que sei, no início dos anos 50, talvez em 1951 ou 1952, uma nave foi levada para lá. O piso do hangar 23 foi removido e a nave foi colocada no porão do hangar. Depois, o piso foi recolocado sobre a nave. Havia uma área subterrânea no edifício 18F e construíram um túnel que levava ao hangar 23. Embora seja possível que o edifício 23 fosse o lendário hangar 18, quase todos os pesquisadores continuam a ressaltar a importância das instalações subterrâneas. A base aérea de Wright-Patterson possui uma rede de instalações subterrâneas. Essas salas tinham diversas configurações e eram profundas o bastante para constituir um laboratório secreto, usado por pessoas que estudassem artefatos alienígenas recolhidos em outro local. Collins entrevistou vários funcionários da Força Aérea que tinham acesso aos salões subterrâneos secretos e conseguiu confirmar muitos dos boatos. O maior segredo era a enorme rede de ambientes criogênicos necessários para conservar esses corpos. Havia grandes tubos refrigerados de armazenamento. Os alienígenas, com 1 metro ou 1,20 m de altura, eram mantidos nesses contêineres sob temperaturas criogênicas. É impossível confirmar o que realmente existe abaixo da base Wright-Patterson. A base da Força Aérea opera sob o mais alto nível de segurança. E o acesso à base e aos subterrâneos é vedado a quase todos, até mesmo aos militares. A restrição atinge até os escalões superiores. É o nível de confidencialidade mais elevado existente no governo dos Estados Unidos. Em um memorando confidencial de julho de 1947, Edgar Hoover, o diretor do FBI, demonstrou seu interesse por uma nave recuperada e sua frustração por não receber autorização. O memorando foi escrito dias depois de os destroços de Roswell, Novo México, serem levados para a base Wright-Patterson. Se nem Edgar Hoover tinha acesso ao conteúdo do hangar 18, até onde ia o segredo? Em 1994, em uma entrevista ao apresentador de TV Larry King na TNT, o senador Barry Goldwater contou que tentara visitar o hangar 18. Se puder chegar a certos lugares da base Wright-Patterson, descobrirá o que a Força Aérea e o governo sabem sobre os OVNIs. Os boatos diziam que uma nave aterrissara e que fora oculta.
Liguei para Curtis LeMay e disse: General, sei que há uma sala na base Wright-Patterson, onde guardam materiais secretos. Posso visitá-la? Eu nunca vira o General LeMay bravo, mas ele ficou furioso, praguejou e me disse para nunca mais tocar nesse assunto. Não sabemos o que havia lá. Ninguém sabe se eram documentos, ou espécimes, ou destroços. Mas a história é do tempo de Goldwater e não há motivo para duvidar de sua veracidade. Aqui. Alguns esquemas secretos revelados recentemente esboçam uma nave que parece um disco voador. Diversas histórias não confirmadas dizem que veículos em forma de disco eram projetados na base aérea Wright-Patterson. Mas documentos de 1955 que vieram a público revelam que o Centro de Inteligência Aérea e Técnica na base Wright-Patterson criou o projeto Inseto de Prata para trabalhar na criação de um veículo em forma de disco. It was a circular aircraft about 35 feet in diameter, had a crew of 1 pilot, and was capable of a vertical takeoff at about 2,000 miles an hour. Algumas testemunhas juram que chegou a voar, mas a maioria dos relatos diz que o inseto de prata não saiu da prancheta de desenho. Mas o projeto Inseto de Prata não foi o único exemplo do interesse militar por veículos em forma de disco. Nos anos 60, um piloto que se encontrava na base Wright-Patterson para uma reunião de sua esquadrilha, os Tigres Voadores, e que caminhava pelos hangares, disse ter visto por acaso uma nave de forma similar. Mr. Warren Botts, who had an inquisitive mind at the time, was going through these different hangar bays. When he got to hangar number 4, Bay E, he went through the doorway there. There was an armed guard at the facility who did not see him in the beginning. He started approaching the port main landing gear to investigate it, and that's where the guard stopped him, questioned his authority, and told him he was not supposed to be in there. But he did see a very large monster, his words, of an aircraft that was 116 feet in diameter, at least 12 feet off the hangar floor. O nome desse projeto específico nunca foi revelado e os militares americanos continuaram interessados em naves com esse formato. Com o histórico de estudo da tecnologia estrangeira na base Wright-Patterson, será possível que alguns dos avanços militares tenham sido obtidos a partir de OVNIs? Nós nos esforçamos muito para desvendar a tecnologia a partir dos destroços recuperados e dos dados dos instrumentos de rastreamento de OVNIs. Não creio que já possamos duplicar essa tecnologia nem construir algo que voe como os discos voadores ou as naves-mães. Se fôssemos até Cristóvão Colombo em 1493 com um orçamento ilimitado e um submarino nuclear e lhe pedíssemos para construir um outro, será que ele conseguiria fazê-lo? De modo algum. No verão de 1980, luzes misteriosas surgiram nos céus acima da base aérea Wright-Patterson. Os jornais e muitas testemunhas oculares disseram que a nave era diferente de tudo o que já fora visto. Os principais relatos diziam que o objeto movia-se verticalmente, era muito brilhante e pairou no ar por bastante tempo. Algumas pessoas disseram que pareceu sumir sobre a base aérea Wright-Patterson. Porém, o que mais nos assegurou de que era algo ligado à base Wright Field foi o fato de 2 policiais da cidade terem seguido o objeto. Eles o seguiram até Dayton, Ohio, e depois de o perderem de vista, disseram que o objeto seguia em direção da base. Charles Wilhelm, que é sargento do exército aposentado e pesquisador de OVNIs, suspeitou que os militares estivessem testando secretamente um novo jato Harrier na base. Essa aeronave criada pelos britânicos possui a capacidade de voo vertical de um helicóptero e o impulso de um jato convencional. Logo depois de falar com a imprensa, Wilhelm foi contatado pelos militares.
Recebi um telefonema de um major da base aérea Wright-Patterson. Ele me fez muitas perguntas e no fim da conversa disse que não podia fazer comentários, mas afirmou que eu tinha feito uma boa pesquisa. As pessoas veem muitas coisas estranhas, mas isso não significa que sejam naves extraterrestres. Muitas vezes, os militares desenvolvem novas tecnologias extremamente necessárias. Por esse motivo, não podem falar muito a respeito, e eu os apoio totalmente. O incidente com Harrier levanta outra hipótese sobre as atividades na base Wright-Patterson. Talvez muitas das lendas sobre o Hangar 18 sejam um disfarce para programas militares ultra-secretos. I think it's important to keep in mind that the government, in association with Air Force OSI Counterintelligence Division, would really like to extend the alien myth as a cover to hide their own deep black programs. Well, it means that they want everyone to believe that what you're seeing out there is extraterrestrial, and we do not have the technology to duplicate what we're seeing in the skies. Se puderem confundir ou desinformar o público sobre os discos voadores, fazendo com que pareçam inovações terrestres, certamente o farão. É do interesse do governo divulgar informações distorcidas para manter o segredo a salvo. O debate sobre o Hangar 18 e a base aérea Wright-Patterson talvez nunca seja completamente resolvido. Tenho certeza de que isso é verdade. Havia destroços e corpos na base. As pesquisas continuaram até 1981. Depois embalaram tudo e mudaram-se devido a vazamentos de informações. E nessa época cessaram as histórias sobre homenzinhos verdes. A maioria dos pesquisadores especula que todos os trabalhos relativos a OVNIs realizados na base Wright-Patterson foram realocados em outra base ultrassecreta, a Área 51, um local misterioso oculto no deserto de Nevada. A Área 51 foi escolhida por sua localização, distante de tudo. A base Wright-Patterson fica em Dayton, uma cidade grande no estado de Ohio. A Área 51 seria o lugar ideal. Oficialmente, o governo não confirma a existência de nenhum OVNI. Apesar das afirmações em contrário, existem documentos do governo que indicam que os destroços de Roswell e de outras quedas foram enviados à base Wright-Patterson para serem examinados. Existiam programas do governo que demonstravam o interesse da base em coletar veículos espaciais estrangeiros. E existem depoimentos que comprovam que o governo quis manter segredo mesmo para algumas pessoas importantes. Mas por quê? Qual será a verdade por trás da lenda do Hangar 18? Nobody can conclusively prove without hard evidence that we do have alien bodies. It's all just rumor and speculation. It's so much more romantic to think that we have it is, but again, no concrete physical evidence has appeared after 60 years of this mystery. Existiu realmente uma nave em Roswell, e existiram de fato outros OVNIs que foram recuperados por forças leais aos Estados Unidos. Mas o Hangar 18 assemelha-se ao que se vê nos filmes e faz parte dos boatos que circulam na comunidade de ufologia há mais de 35 anos. O ponto principal é que desde que começamos a coletar discos voadores, não os jogamos fora. Eles ainda existem na base Wright-Patterson ou em alguma instalação subterrânea em algum ponto do oeste americano. Seja onde for, estão em um depósito sob controle do governo americano.
também menciona a base aérea Wright Field. O objeto encontrado assemelha-se a um balão meteorológico de grande altitude com um refletor de radar, mas o telefonema entre o departamento e a base aérea Wright Field não considerou essa hipótese. O objeto foi levado para exame na base aérea por um avião especial. A turma de 1947 do famoso Air War College, a escola que treinava a elite militar da aeronáutica, foi enviada à base de Wright Field para examinar os destroços de Roswell. Um dos oficiais era um herói da Segunda Guerra Mundial, um piloto de caça cuja reputação granjeou-lhe a alcunha de Black Mac. Mas nada preparara Marion Magruder e seus colegas para o que testemunhariam em Wright Field e que mudaria suas vidas para sempre. Ele viu um metal muito flexível que podia ser amassado com as mãos. Voltava à forma anterior e era muito leve. Além disso, não era possível rasgá-lo. Viu destroços de uma nave extraterrestre, viu corpos. E também viu um ser vivo. Disse que parecia uma criança, muito magro, com uma cabeça muito grande e braços longos que terminavam em 4 dedos. Meu pai dizia que o ser foi morto. Tenho certeza de que não o fizeram intencionalmente, mas faziam experimentos e obviamente não sabiam como mantê-lo vivo. Mas esse ser morreu. E ele dizia que nós o matamos. Segundo seu filho Mark, o tenente-coronel Magruder e seus colegas juraram manter segredo sob ameaça de corte marcial. Por isso, durante 50 anos, ele não disse nada a ninguém, nem à família. Mas em 1997, com problemas de saúde, Black Mac abriu-se com os mais íntimos. Eu disse, pai, finalmente vai nos contar o que aconteceu? E ele falou que era um segredo aterrador demais para carregar por toda a vida. Era terrível saber que não estávamos sós neste planeta e não poder contar a ninguém. Nunca contei esta história na TV e é difícil fazê-lo agora porque desejo que a lembrança de meu pai seja tão honrada quanto foi sua vida. É muito importante. Segundo testemunhas oculares, o exército tirou da nave cerca de 14 ou 16 corpos alienígenas muito queimados. A equipe de resgate levou tanto a nave quanto os cadáveres alienígenas a um local seguro, a salvo da imprensa. Devem tê-los levado à base militar mais próxima e depois os mandaram para o lugar apropriado para o que queriam fazer. Mas a base Wright-Patterson seria o destino final. A queda em Aztec é considerada como o mais importante acidente de OVNIs devido ao grande número de corpos alienígenas. Mas os pesquisadores dizem que aconteceram muitos outros casos, todos ligados à base Wright Field. Outubro de 1947 em Paradise Valley, no Arizona. Maio de 1953 em Kingman, no Arizona. Junho de 1953 em Laredo, no Texas, e 5 de dezembro de 1965 em Gettysburg, na Pensilvânia, são apenas alguns dos discos voadores recuperados nos Estados Unidos. Não importa onde um OVNI caia, todas as estradas levam à base Wright-Patterson e ao hangar 18. Wright-Patterson era uma espécie de cemitério de OVNIs. Devem ter ficado guardados lá até termos tecnologia suficiente para estudá-los. Apesar dos inúmeros livros e do interesse do público pelos OVNIs, nunca existiu confirmação oficial sobre naves alienígenas no hangar 18. Com o tempo, Wright-Patterson deixou de ser o centro das atenções.
Porém, o interesse foi despertado em 1978, quando o pesquisador de OVNIs, Leonard Stringfield, fez uma palestra na reunião anual da Mutual UFO Network, realizada em Dayton, Ohio, onde se situa a base Wright-Patterson. Ninguém poderia fazer o que Len fez pelo campo dos OVNIs. Ele cultivou relações com muitas pessoas que lhe passavam informações e davam depoimento sobre o que haviam presenciado. Não era apenas um indivíduo, mas muitas pessoas que sabiam que não seriam expostas se confiassem nele. Elas lhe davam informações que ele correlacionava para determinar o que era real e o que não era. Stringfield escreveu vários livros sobre queda e recuperação de OVNIs. Devido ao teor secreto das informações, muitas fontes não queriam que seus nomes fossem publicados, pois temiam perder os empregos de alto nível de confidencialidade. A manchete na primeira página de muitos jornais do país. Os militares aprenderam como recuperar um disco voador ou OVNI caído. O segredo passou a ser imposto assim que os militares chegavam ao local da queda. Eles afastavam os moradores, lembravam seu dever patriótico para com os Estados Unidos e os faziam jurar segredo. Há 58 anos mantínhamos segredo em casos de segurança nacional, pois respeitávamos o governo e confiávamos nele. Os militares queriam a nave imediatamente e fizeram o necessário para levá-la. Segundo testemunhas oculares, o exército tirou da nave cerca de 14 ou 16 corpos alienígenas muito queimados. A equipe de resgate levou tanto a nave quanto os cadáveres alienígenas a um local seguro, a salvo da imprensa. Devem tê-los levado à base militar mais próxima e depois os mandaram para o lugar apropriado para o que queriam fazer. Mas a base Wright-Patterson seria o destino final. A queda em Aztec é considerada como o mais importante acidente de OVNIs devido ao grande número de corpos alienígenas. Mas os pesquisadores dizem que aconteceram muitos outros casos, todos ligados à base Wright Field. Outubro de 1947 em Paradise Valley, no Arizona. Maio de 1953 em Kingman, no Arizona. Junho de 1953 em Laredo, no Texas. E 5 de dezembro de 1965 em Gettysburg, na Pensilvânia, são apenas alguns dos discos voadores recuperados nos Estados Unidos. Não importa onde um OVNI caia. Todas as estradas levam à base Wright-Patterson e ao hangar 18. Wright-Patterson era uma espécie de cemitério de OVNIs. Devem ter ficado guardados lá até termos tecnologia suficiente para estudá-los. Apesar dos inúmeros livros e do interesse do público pelos OVNIs, nunca existiu confirmação oficial sobre naves alienígenas no hangar 18. Com o tempo, Wright-Patterson deixou de ser o centro das atenções. Porém, o interesse foi despertado em 1978, quando o pesquisador de OVNIs, Leonard Stringfield, fez uma palestra na reunião anual da Mutual UFO Network, realizada em Dayton, Ohio, onde se situa a base Wright-Patterson. E agendou uma entrevista coletiva na qual a imprensa foi informada de que o objeto destroçado era apenas um balão meteorológico. Segundo muitos pesquisadores de OVNIs, ao mesmo tempo em que a atenção da imprensa era desviada para destroços falsos, os militares assumiram o controle da nave acidentada em Roswell e de outros itens recuperados, que foram levados em segredo para uma base militar a 2.400 quilômetros em Dayton, Ohio, cujo nome era Wright Field. Segundo a lenda, seu destino era um hangar na base, o hangar 18. Sabemos que o material foi enviado à base Wright pelo depoimento das pessoas envolvidas no envio e no recebimento.
Um documento sigiloso do FBI datado de 8 de julho de 1947, a mesma semana da queda em Roswell, também menciona a base aérea Wright Field. O objeto encontrado assemelha-se a um balão meteorológico de grande altitude com um refletor de radar, mas o telefonema entre o departamento e a base aérea Wright Field não considerou essa hipótese. O objeto foi levado para exame na base aérea por um avião especial. A turma de 1947 do famoso Air War College, a escola que treinava a elite militar da aeronáutica, foi enviada à base de Wright Field para examinar os destroços de Roswell. Um dos oficiais era um herói da Segunda Guerra Mundial, um piloto de caça cuja reputação granjeou-lhe a alcunha de Black Mac. Mas nada preparara Marion Magruder e seus colegas para o que testemunhariam em Wright Field e que mudaria suas vidas para sempre. Ele viu um metal muito flexível que podia ser amassado com as mãos. Voltava à forma anterior e era muito leve. Além disso, não era possível rasgá-lo. Viu destroços de uma nave extraterrestre, viu corpos. E também viu um ser vivo. Disse que parecia uma criança, muito magro, com uma cabeça muito grande e braços longos que terminavam em 4 dedos. Meu pai dizia que o ser foi morto. Tenho certeza de que não o fizeram intencionalmente, mas faziam experimentos e obviamente não sabiam como mantê-lo vivo. Mas esse ser morreu. E ele dizia que nós o matamos. Segundo seu filho Mark, o tenente Corrain foi contatado pelos militares. Recebi um telefonema de um major da base aérea Wright-Patterson. Ele me fez muitas perguntas e no fim da conversa disse que não podia fazer comentários, mas afirmou que eu tinha feito uma boa pesquisa. As pessoas veem muitas coisas estranhas, mas isso não significa que sejam naves extraterrestres. Muitas vezes, os militares desenvolvem novas tecnologias extremamente necessárias. Por esse motivo, não podem falar muito a respeito, e eu os apoio totalmente. O incidente com Harrier levanta outra hipótese sobre as atividades na base Wright-Patterson. Talvez muitas das lendas sobre o Hangar 18 sejam um disfarce para programas militares ultra-secretos. I think it's important to keep in mind that the government, in association with Air Force OSI Counterintelligence Division, would really like to extend the alien myth as a cover to hide their own deep black programs. Well, it means that they want everyone to believe that what you're seeing out there is extraterrestrial, and we do not have the technology to duplicate what we're seeing in the skies. Se puderem confundir ou desinformar o público sobre os discos voadores, fazendo com que pareçam inovações terrestres, certamente o farão. É do interesse do governo divulgar informações distorcidas para manter o segredo a salvo. O debate sobre o Hangar 18 e a base aérea Wright-Patterson talvez nunca seja completamente resolvido. Tenho certeza de que isso é verdade. Havia destroços e corpos na base. As pesquisas continuaram até 1981. Depois embalaram tudo e mudaram-se devido a vazamentos de informações. E nessa época cessaram as histórias sobre homenzinhos verdes. A maioria dos pesquisadores especula que todos os trabalhos relativos a OVNIs realizados na base Wright-Patterson foram realocados em outra base ultrassecreta, a Área 51, um local misterioso oculto no deserto de Nevada. A Área 51 foi escolhida por sua localização, distante de tudo. A base Wright-Patterson fica em Dayton, uma cidade grande no estado de Ohio. A Área 51 seria o lugar ideal. Oficialmente, o governo não confirma a existência de nenhum OVNI.
Apesar das afirmações em contrário, existem documentos do governo que indicam que os destroços de Roswell e de outras quedas foram enviados. Channel exibe essa entrevista. Que eu saiba, foram 3 naves. Não tenho certeza sobre uma 4ª. Ficou sabendo das 3 quedas enquanto trabalhava na base Wright-Patterson? Uma delas foi Roswell, e depois mais 2. Então, em 1952, sabiam de 3 quedas? Certo. De veículos que provavelmente eram extraterrestres? Certo. Em uma delas, trouxeram 2 homens para a base aérea Wright-Patterson e os colocaram em caixas de gelo. Não os vi porque ninguém teve permissão para isso. Certo, quando os 2 homenzinhos... Ele os chamou de homenzinhos verdes. Depois, disse que eram azul esverdeados. Tinham 1,20 m de altura e estavam mortos. Estamos falando de seres não humanos? Não eram humanos, isso mesmo. Segundo Clarkson, June manteve silêncio durante 45 anos. Nos anos 50, fora obrigada a assinar um acordo de confidencialidade e estava sujeita a uma multa de $10 mil. Mas em 1997, June mudou de ideia. Em um e-mail que Clarkson enviou a arquivos extraterrestres, ele explicou que June lhe dissera: "Tenho 72 anos. O que podem fazer comigo? Atirar em mim? Prender-me? Posso lidar com isso." June morreu em 1998, mas seu depoimento confirma a existência de corpos alienígenas na base Wright-Patterson. Ela não foi a única a afirmar isso. Conversei com diversas pessoas e entrevistei algumas mais detalhadamente, e elas disseram que havia corpos na base aérea Wright-Patterson, inclusive corpos encontrados em Roswell. Um aspecto importante é que a base tinha instalações com baixa temperatura de armazenagem para espécimes biológicos. Tinha um laboratório para antropóides onde estudavam macacos e símios. Seria um ótimo disfarce para o estudo de alienígenas. Outras histórias a respeito de alienígenas na base Wright-Patterson podem ser encontradas nos artigos de Leonard Stringfield, o ufólogo que se especializou em recuperação de destroços. Quase todas as testemunhas oculares entrevistadas por Stringfield preferiram permanecer anônimas ou identificar-se apenas pelas iniciais. Um ex-oficial anônimo do Serviço Secreto Naval afirmou que estava presente quando os corpos chegaram em 1953. I saw the bodies at Wright-Patterson. I was in the right place at the right time when the crates arrived at night by DC-7. Stringfield também entrevistou um oficial anônimo do Exército, que disse ter testemunhado a chegada de outros 4 corpos alienígenas a Wright-Patterson em 1957. According to the general, the 4 bodies... São homenzinhos, mas de cor cinza e não verde. Ouvi dizer que alguns foram mantidos vivos por algum tempo, talvez anos depois de Roswell. Certamente foram submetidos a muitos testes. Se tivesse o corpo de um ocupante de um disco caído, certamente faria uma autópsia e tentaria entender a diferença entre a fisiologia dele e a humana, a diferença entre o DNA dele e o humano. Faria algumas investigações bastante avançadas, com certeza. Se isso fosse associado com a análise de resultados de testes biomédicos em alienígenas vivos, teríamos um projeto de estudo biológico muito empolgante. Será que existem indícios de instalações subterrâneas onde os corpos alienígenas ficassem armazenados? O segredo mais bem guardado era a grande rede criogênica, necessária para sustentar e conservar esses corpos. You really would stop. A base aérea Wright-Patterson é um vasto complexo militar. Oficialmente, ela emprega 22 mil pessoas e inclui a Ala Aérea 88, o Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial,
e o comando de material da Força Aérea. Porém, desde a suposta queda de um OVNI em Roswell, no Novo México, em 1947, há boatos ligando a base ao armazenamento e estudo de destroços de OVNIs e ao estudo de corpos alienígenas. Os militares dizem que nada disso é verdade. Mas os que estudaram a questão dizem que a base Wright-Patterson é grande e segura o bastante para ocultar muitos segredos. Passei 22 anos no serviço militar, dos quais aproximadamente 6 na base aérea Wright-Patterson. O escritor e capitão aposentado da Força Aérea, Robert Collins, diz que era um analista de pesquisa na Divisão de Tecnologia Estrangeira, a unidade geralmente ligada aos estudos de OVNIs na base. Sua tarefa oficial era analisar a tecnologia soviética. Mas Collins também passou anos pesquisando a ligação entre os OVNIs e a base Wright. O ator de OVNIs, Leonard Stringfield, fez uma palestra na reunião anual da Mutual UFO Network, realizada em Dayton, Ohio, onde se situa a base Wright-Patterson. Ninguém poderia fazer o que Len fez pelo campo dos OVNIs. Ele cultivou relações com muitas pessoas que lhe passavam informações e davam depoimento sobre o que haviam presenciado. Não era apenas um indivíduo, mas muitas pessoas que sabiam que não seriam expostas se confiassem nele. Elas lhe davam informações que ele correlacionava para determinar o que era real e o que não era. Stringfield escreveu vários livros sobre queda e recuperação de OVNIs. Devido ao teor secreto das informações, muitas fontes não queriam que seus nomes fossem publicados, pois temiam perder os empregos de alto nível de confidencialidade que possuíam. Entre as histórias relativas ao hangar 18 da base Wright-Patterson havia a de um piloto da Marinha, identificado como PJ, que com alguns companheiros entrou por engano em um hangar de acesso restrito. Por 30 segundos, vimos um objeto em forma de disco, de cor metálica e com 4,5 metros de largura e 2,5 metros de altura. Só posso confirmar que ele estava lá. Segundo a pesquisa de Stringfield, eles foram cercados por guardas e rapidamente levados para fora do hangar. Fora do hangar, dissemos uns aos outros que os Estados Unidos tinham inventado ou recuperado discos voadores. Conforme essas histórias vinham à tona, outras testemunhas se apresentaram. James Clarkson, um pesquisador de OVNIs e detetive da polícia de Aberdeen, em Washington, localizou June Crane, uma ex-funcionária da base Wright-Patterson na época de Roswell. Em 1997, ela concordou em lhe dar uma entrevista e Clarkson consentiu que The History Channel apresente essa entrevista pela primeira vez na TV. A história de Crane data do início dos anos 50. Segundo os documentos que entregou a Clarkson, ela era datilógrafa e tinha acesso a informações altamente sigilosas. Certa tarde, um tenente mostrou-lhe um pedaço de um metal incomum. Ele o colocou na minha mesa e disse: June, você é uma boa funcionária. Rasgue isso, quebre-o. Eu peguei, dobrei-o, torci-o, coloquei-o sobre a mesa e ele retomou a forma original. Era bem grosso, mas não pesava quase nada. A turma de 1947 do famoso Air War College, a escola que treinava a elite militar da aeronáutica, foi enviada à base de Wright Field para examinar os destroços de Roswell. Um dos oficiais era um herói da Segunda Guerra Mundial, um piloto de caça cuja reputação granjeou-lhe a alcunha de Black Mac. Mas nada preparara Marion Magruder e seus colegas para o que testemunhariam em Wright Field e que mudaria suas vidas para sempre. Ele viu um metal muito flexível que podia ser amassado com as mãos. Voltava à forma anterior e era muito leve.
Além disso, não era possível rasgá-lo. Viu destroços de uma nave extraterrestre, viu corpos e também viu um ser vivo. Disse que parecia uma criança, muito magro, com uma cabeça muito grande e braços longos que terminavam em 4 dedos. Meu pai dizia que o ser foi morto. Tenho certeza de que não o fizeram intencionalmente, mas faziam experimentos e obviamente não sabiam como mantê-lo vivo. Mas esse ser morreu. E ele dizia que nós o matamos. Segundo seu filho Mark, o tenente-coronel Magruder e seus colegas juraram manter segredo sob ameaça de corte marcial. Por isso, durante 50 anos, ele não disse nada a ninguém, nem à família. Mas em 1997, com problemas de saúde, Black Mac abriu-se com os mais íntimos. Eu disse, pai, finalmente vai nos contar o que aconteceu? E ele falou que era um segredo aterrador demais para carregar por toda a vida. Era terrível saber que não estávamos sós neste planeta e não poder contar a ninguém. Nunca contei esta história na TV e é difícil fazê-lo agora porque desejo que a lembrança de meu pai seja tão honrada quanto foi sua vida. É muito importante que saibam que estou lhes contando a verdade conforme ele a conhecia. Ele só precisava que nós, seus filhos, soubéssemos que não estávamos sós. A história de Black Mac Magruder não é um relato isolado. Será que o governo oculta OVNIs na base aérea Wright-Patterson em Dayton, Ohio? É provável que tenham dezenas de discos voadores acidentados. Existem documentos secretos do governo que provam que os destroços de OVNIs foram levados em segredos para a base? Os relatos diziam que de 14 a 16 corpos foram retirados da nave. Pela primeira vez na TV, contaremos histórias exclusivas que revelarão segredos. Eu tinha autorização de segurança máxima. Nunca contei esta história na TV. Existe mesmo uma conspiração nos níveis mais elevados do governo americano para ocultar indícios de OVNIs? Ou tudo não passa de um mito? Se quiser saber a verdade sobre os OVNIs, deve ir à base aérea Wright-Patterson. Arquivos Extraterrestres revelará os fatos por trás da lenda do Hangar 18, o depósito de OVNIs. Julho de 1947, Roswell, Novo México. Destroços de uma nave desconhecida espalharam-se por uma área de 1,5 km de comprimento e centenas de metros de largura. O exército dos Estados Unidos enviou caminhões de transporte de soldados para o local. Sua missão era proteger e recuperar tudo no local da queda. No primeiro comunicado à imprensa, os militares disseram que a nave era um disco voador. Mas o exército abafou rapidamente a história do OVNI e agendou uma entrevista coletiva na qual a imprensa foi informada de que o objeto destroçado era apenas um balão meteorológico. Segundo muitos pesquisadores de OVNIs, ao mesmo tempo em que a atenção da imprensa era desviada para destroços falsos, os militares assumiram o controle da nave acidentada em Roswell e de outros itens recuperados, que foram levados em segredo para uma base militar a 2.400 quilômetros em Dayton, Ohio, cujo nome era Wright Field. Segundo a lenda, seu destino era um hangar na base, o Hangar 18. Sabemos que o material foi enviado à base Wright pelo depoimento das pessoas envolvidas no envio e no recebimento.
Um documento sigiloso do FBI datado de 8 de julho de 1947, a mesma semana da queda em Roswell, também menciona a base aérea Wright Field. O objeto encontrado assemelha-se a um balão meteorológico de grande altitude com um refletor